Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, autora dos livros Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O que é Lugar de Fala e Pequeno Manual Antirracista. Este último integra a lista dos mais vendidos do país. Djamila Ribeiro também é fundadora do selo editorial Sueli Carneiro, que publica obras de escritoras negras brasileiras, latinas, indígenas e LGBT. Djamila Ribeiro, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando, o Brasil e o mundo vivem um momento de grande debate sobre manifestações de racismo. Existe alguma diferença entre este momento que estamos presenciando e outros em que esse tema também esteve muito aquecido? Primeiro, boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui. Penso que nos últimos anos, nas últimas décadas, aumentou um debate sobre a questão racial no Brasil. Falando especificamente do Brasil, primeiramente, um país que tem um histórico como o nosso, que foi fundado sobre o mito da democracia racial, com essa ideia romântica de harmonia, entre as raças, negou durante muito tempo a existência do racismo. Penso que é um ganho significativo esse tema estar no debate público, as pessoas falarem mais sobre esses temas, que é fruto do trabalho histórico dos movimentos negros do Brasil, até a maior conscientização das pessoas negras sobre a questão racial, ou se assumir mais como negras, porque gera um problema muito grande na identidade brasileira, um país que, ao negar a existência do racismo, também coloca que o racismo, que negros, não sabemos quem são negros, é um país mestiço, ao mesmo tempo que sabe muito bem quem é negro na hora de discriminar. Então, isso gerou uma demora para a parcela da população, inclusive negra, se entender como negra no Brasil. Então, penso que hoje a gente fala mais sobre isso por conta desses trabalhos históricos. Agora eu tenho a impressão que, em geral, sempre que acontece um fato muito dramático, muito grave, como foi a morte de George Floyd nos Estados Unidos, que era um negro e que foi sufocado por um policial branco, esse fato acaba se transformando no gatilho para esses grandes debates e manifestações. Passa algum tempo, isso arrefece um pouco. Aqui no Brasil, acontece da mesma forma? Bom, no Brasil acontece, sobretudo quando esses casos acontecem fora do Brasil. Claro que a comoção que gerou em torno do assassinato do George Floyd, ela precisava existir. Obviamente que precisávamos nos manifestar em relação a esse assassinato brutal. Porém, aqui no Brasil, esses assassinatos acontecem diariamente. A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Penso que no Brasil há uma maior naturalização sobre a morte de corpos de negros, uma maior naturalização sobre a criminalização dos espaços periféricos. 2 semanas antes do assassinato de George Floyd, o João Pedro, um garoto de 14 anos, havia sido assassinado dentro de casa e houve comoção, houve aí uma certa manifestação, mas muito mais por parte dos movimentos negros. Eu ia exatamente mencionar isso, Djamila, que a impressão que se tem é que quando há uma reação nos Estados Unidos, isso às vezes transborda para cá. Mas é muito raro na história, pelo menos recente brasileira, que exista um caso chocante como aquele aqui, e que aqui isso faça com que seja precipitado um movimento para melhorar a situação em geral. Por que aqui no Brasil as reações são mais comedidas do que nos Estados Unidos, na sua avaliação? Bom, acho que é bom reforçar que essas manifestações em relação ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos estão sendo consideradas a segunda maior manifestação desde os direitos civis, da luta dos movimentos de direitos civis.
Então, não é que também nos Estados Unidos isso aconteça sempre, né? Acho que houve agora uma maior mobilização, inclusive de pessoas brancas, que eu acho que esse que é o diferencial também dos Estados Unidos. Me contou Ruby Bridges, que foi aquela garota de 6 anos de idade, a entrar numa escola negra, né? A ingressar numa escola branca em Louisiana, nos Estados Unidos, e sofreu uma série de repulsa e de manifestações de ódio parte dos pais, das crianças. Uma coisa que ela me disse é, hoje nos Estados Unidos há um maior número de pessoas brancas também, conscientes dessa questão, e indo às ruas também entendendo que esse é um problema da sociedade. E na sua avaliação, o que precipitou a maior participação da população branca nos Estados Unidos? E isso, na sua avaliação, já está acontecendo no Brasil ou ainda não? Bom, penso que nos Estados Unidos as pessoas, claro, falando de, a gente entende que é um país também racista e que existem ali uma série de questões, mas talvez porque as pessoas estejam brancas naquele contexto, discutindo mais essas questões, discutindo branquitude, discutindo branquitude crítica, né, os estudos de branquitude crítica que existem nos Estados Unidos, existem na Alemanha e em alguns países. Aqui no Brasil existem também algumas pessoas fazendo esse tipo de debate, mas não em larga escala. O Brasil dificulta muito, repetindo na primeira pergunta, por conta dessa visão romântica de uma pseudo-harmonia das raças. Então, nos Estados Unidos, você teve um apartheid legal. As pessoas sabiam que existia um problema ali, institucional, né, institucionalizado por leis. No Brasil, é uma sociedade extremamente também que segregadora, a sociedade é segregada no Brasil, porém criou-se todas essas, como dizia Beatriz Nascimento, esse emaranhado de sutilezas para dizer que o Brasil não era um país racista, que o Brasil é um país em que negros e brancos e índios vivem harmoniosamente. Isso dificultou, de fato, uma maior consciência sobre a questão racial no Brasil, sobre o enfrentamento do racismo no Brasil. Mas acho que é importante dizer que os movimentos negros estão aí historicamente denunciando, inclusive, essa democracia racial, denunciando essa resistência em debater esses temas. O Brasil só foi considerar que a escravidão foi um crime contra a humanidade em 2001, na Conferência de Durban. O Brasil é signatário desse documento. E aí a gente percebe o quanto que as coisas do Brasil foram muito difíceis e acabaram sendo até alguns avanços, acabaram demorando mais por conta dessa resistência em assumir a existência do racismo. Deixa eu te perguntar sobre a evolução da sintaxe que existe no debate sobre o racismo. Algumas palavras eram usadas, deixaram de ser usadas. Eu vi que numa das suas respostas agora você mencionou de maneira crítica essa noção que existe de palavra, na expressão que acho que você usou, é de que existiria uma harmonia racial no Brasil. A expressão raça, raça negra, raça branca, é hoje uma expressão correta para se referir às diferentes pessoas que têm apenas diferença de cor de pele? Bom, no sentido biológico, não, raça é uma só, né? Mas a gente usa raça no sentido sociológico, né? Porque a gente entende que, historicamente, ela foi utilizada como uma maneira de opressão e criar desigualdades, né? A gente pode pensar nos estudos de evolução biológica do século XIX, que a gente chama de racismo científico, né? Que tentaram criar uma suposta superioridade das pessoas negras como uma maneira de justificar a dominação europeia nas Américas. Então, a gente só consegue entender com profundidade esse debate quando a gente percebe como raça foi utilizada historicamente como uma maneira de segregar. Então, é necessário ainda utilizar esse conceito na hora de para entender, fazer esse diagnóstico, mas também na hora do enfrentamento ao racismo. A gente usa em sentido sociológico e percebe ainda que é importante utilizá-lo por conta de toda essa história. Que outras palavras ou expressões foram usadas antes e hoje não são mais e há novas formas de expressar os temas sobre racismo?
Em que sentido você No diz? sentido, por exemplo, raça negra, como a gente discutiu aqui, do ponto de vista sociológico, é correto na sua avaliação. Não, obviamente, do ponto de vista biológico, porque há apenas uma raça que são os seres humanos. Existem algumas terminologias que hoje em dia são mais apropriadas quando a gente se refere ao debate sobre racismo? Uma luta histórica, né, uma das, né, lutas históricas dos movimentos negros no Brasil foi a utilização da palavra negro. Claro que em diferentes contextos vai existir, na verdade, pessoas que discordam. Há, por exemplo, intelectuais decoloniais na Europa que preferem usar o termo afro, né? Então usar afro-alemã, por exemplo, Isso. afro-portuguesa. Na Europa há algumas intelectuais, algumas linhas aí de pensamento que preferem utilizar o termo afro, porque entende que negro é uma invenção colonial e né, porque éramos várias etnias em África e no processo de colonização se transforma em o negro, pessoas diferentes, com culturas diferentes, países diferentes, e cria-se essa homogeneização, né, que é quando as pessoas negras são marcadas como outro, né, o outro, aquele que não é branco, aquele que não é humano dentro do que se caracterizou como humano dentro dessa construção colonial. Mas no Brasil, no nosso contexto, a gente utiliza e percebe, muitos intelectuais vão defender o uso da palavra negro por conta desse nosso histórico, né, em que, por conta da negação do racismo, as pessoas não se assumiam como negras, ou as pessoas sequer sabiam que eram negras. País em que os documentos referentes à escravidão foram destruídos e nós não sabemos de qual país de África nós viemos. Então, se criaram aí várias denominações, né, monarca, pafuso, moreninho, uma maneira aí de não falar a palavra negro. No nosso contexto, falar a palavra negro é importante num país em que tem aumentado o número de pessoas que se autodeclaram negras, de pessoas que se entendem como negras, e aí se entender como negras também no sentido político, né? Dessa palavra, sobretudo, né? De se posicionar e de entender a importância do nosso contexto, de entender a importância do enfrentamento ao racismo. Nos Estados Unidos, usa-se a palavra preto, black, e a palavra negro, a tradução mais direta, que seria nigger, é muito ofensiva lá. Já no Brasil ocorreu quase que o oposto. E também nos Estados Unidos, eu acho que lá foi o berço do nascimento dessa expressão afro-americano, como tem afro-português, afro-italiano e por aí vai. Na sua avaliação, portanto, no Brasil, o mais correto é usar a expressão negro, e afro-brasileiro é algo que caiu em desuso, não se usa muito? Bom, muitos intelectuais vão utilizar afro-brasileiro, sobretudo quando vai falar de cultura afro-brasileira, ou vai se referir mais às questões de cultura, mas na forma como se autodeclara, a gente utiliza a palavra negro, muitos vão defender o uso da palavra negro por conta de todo esse histórico que eu já falei brevemente. Claro que no Na IBGE, pes... né, Exato, no IBGE usa-se preto, né? na verdade, para o IBGE, negros é a soma de pretos e pardos, Isso. para o IBGE. E aí existem várias críticas em relação a esse termo pardo, né? A gente entende como negros de pele clara, também são negros, né? Esse termo pardo ele é muito questionado também, mas para o IBGE, negros é a soma de pretos e pardos. E no caso, uma outra expressão que é muito popular no Brasil, qual é a sua avaliação sobre ela? A expressão mulato. Bom, eu já até escrevi sobre isso, sobre o sentido etimológico, né, da palavra mulata, né, que vem de mula, que é aquela que não é branca nem negra, é a mistura, o quanto que tem aí um histórico que ele traz consigo um significado que é um significado muito violento para as mulheres negras. Então, nós não utilizamos o termo mulata por conta, né, de vir de mula e também pelo significado que esse termo tomou no Brasil, que é a sexualização das mulheres negras, né, que é um debate muito caro para nós, feministas negras, essa fixar a mulher negra num lugar
nesse lugar, né, da ultrasexualização, e que serviu, inclusive, como maneira de, a gente fala, né, da mulata tipo de exportação, a Elisa Lucinda vai falar, foi utilizado durante muito tempo, inclusive pelo Estado brasileiro, como uma forma de vender o Brasil fora, sexualizando as mulheres negras. Ou seja, mulata tem uma forte carga derrogatória e é um termo que hoje em dia, enfim, não se usa porque contém essa carga pejorativa. E no caso do IBGE, imagino que deva haver tratativas para eles unificarem a expressão em uma só. Você tem informação sobre se o IBGE em algum momento vai apenas considerar negros e não dividi-los entre pardos e pretos? Bom, do IBGE, partindo do IBGE, não sei. Sei que entre muitos pesquisadores negros já há esse debate, trazendo a importância de nos vermos como negros, né? Porque assim como pessoas de outras etnias, ser negro também é ser múltiplo, né? Não há uma forma só de ser negro. A multiplicidade não é um monopólio da branquitude ou de outras etnias. Também deveríamos ser enxergados nas nossas diferenças, na nossa multiplicidade. Mas vindo do IBGE, não saberia responder se há essa intenção. Um dos seus livros tem o título Lugar de Fala. Para os nossos telespectadores entenderem do que se trata lugar de fala. Bom, lugar de fala é um conceito que vem sendo estudado já há bastante tempo, que faz parte da teoria racial crítica, de muitas feministas negras que vêm falando sobre esse conceito, como Lélia Gonzalez ou Patrícia Hill Collins, a partir do ponto de vista feminista, que é pensar que o lugar de fala está ligado diretamente ao lugar social, ao locus social. Nós, como mulheres negras, por exemplo, nós partimos de um lugar social em que as oportunidades para nós são restringidas por conta das opressões estruturais de raça, classe e gênero. Então, isso significa que a gente vai ter muito mais dificuldade de mobilidade social e de acesso a determinados espaços. Consequentemente, assim, as nossas elaborações de mundo, as nossas produções intelectuais, as nossas epistemologias. O contrário também é verdadeiro. Então, o homem branco, né, heterossexual, que é a norma, foi estabelecida como norma, né, e também fala a partir de um lugar social, que é o lugar social do poder e do privilégio que foi construído historicamente à base da opressão de outros grupos. Então, lugar de fala, muitas pessoas entendem equivocadamente, não é o que se fala, né, a gente está dizendo de onde se fala. Do lugar de onde falamos, nós mulheres negras, a gente fala de um lugar que é marcado aí por uma série de opressões e que a gente acaba não tendo as mesmas oportunidades de quem parte do lugar social do privilégio do poder. Então, na nossa percepção, também é importante marcar esse sujeito que se pensa universal para também conseguir explicitar que ele fala também a partir de um lugar. Queria falar de um estudo muito importante que foi realizado há 25 anos, há um quarto de século já, que foi uma pesquisa em 1995, realizada pelo Datafolha, uma empresa de pesquisas da Folha de São Paulo, e que em todo o Brasil entrevistou mais de 5.000 pessoas e descobriu que 89% dos brasileiros diziam que existia, naquela época, 1995, preconceito de cor contra negros no Brasil. Mas quando indagados se eles eram preconceituosos, só 10% admitiam ter preconceito. Resumindo, há 25 anos descobriu-se que o brasileiro acha que tem preconceito, mas tem um pouco de vergonha de admitir que é preconceituoso. Hoje, na sua avaliação, porque não houve essa pesquisa exatamente refeita, pela sua percepção, é mais ou menos parecido ou melhorou um pouco essa situação? Bom, eu penso que melhorou um pouco por conta do cenário do Brasil após ações afirmativas, após cotas nas universidades, um aumento maior de pessoas negras no espaço acadêmico, realizando pesquisas e também conseguindo pautar esses temas de maneira
maior, claro, que eram temas que já eram pautados historicamente. A gente pode falar até do Florestan Fernandes, dos estudos do Florestan Fernandes sobre essa questão, né, da negação do racismo, passando por Kabengele Munang e tantos outros. Mas eu penso que tem uma questão hoje que tem um número maior de pessoas negras dentro do espaço acadêmico, e isso possibilitou maior alcance desses debates na nossa sociedade. Claro que, de maneira geral, o brasileiro médio, de maneira geral, ainda não entende o racismo como um sistema de opressão. É muito comum as pessoas entenderem o racismo quando alguma pessoa muito famosa sofre algum tipo de ataque nas redes sociais, por exemplo, e as pessoas se manifestam contra aquilo, fazem um repúdio moral ao racismo, mas só fica no repúdio moral, sem entender que racismo é um sistema de opressão que nega oportunidades a pessoas negras, sobretudo num país como o nosso último das Américas, abolir a escravidão, e no processo de industrialização não criou aí mecanismos de inclusão para a população negra na sociedade. Então, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender o racismo como algo estrutural. Ainda fica muito entender o racismo só no campo individual. Melhorou? Melhorou nos últimos anos aí o entendimento, mas ainda há muito que se avançar, sobretudo no entendimento do racismo como estrutura e não só no racismo, como racismo individual. Por que na sua avaliação, países continentais como o Brasil e que tiveram a presença do negro de maneira tão relevante na história, na formação da nação, têm dificuldades de admitir que existe o preconceito de cor contra negros? Por que essa barreira se estabelece e muitas vezes não consegue ser transposta? Eu acho que não tem como responder essa pergunta sem remontar novamente ao mito da democracia racial, que foi muito popularizado também a partir, né, do livro do Gilberto Freire Casagrande de Senzala, que é um livro importante, sem dúvida nenhuma, porque quebra aí uma tradição do racismo biológico, do racismo científico, né, como Nina Rodrigues, por exemplo, era adepto, porém, tem ali um emaranhado de sutilezas no sentido de romantizar, né, as relações de violência que a população negra sofria. Tem uma parte do livro, né, em que ele diz que as mulheres negras lhe abriam as pernas. Bom, elas não abriam as pernas, elas eram estupradas, né, porque elas eram mercadorias, elas tinham acesso à humanidade, à dignidade, à própria vida. Então, essa concepção de romantizar as emoções raciais no Brasil criou essa falsa ideia de que aqui não tem racismo. Como a Lélia Gonzalez vai dizer, essa neurose cultural brasileira. Ao mesmo tempo que se louva a cultura brasileira, que diz que o samba é o nosso grande ritmo musical, nosso representante cultural, as pessoas que produziram aquela cultura são as pessoas que ainda são a base da pirâmide social e passam por uma série de violências e não estão presentes nos espaços de privilégio no Brasil. Então, essa falsa ideia prejudicou muito a assumir a existência do racismo. Você, em um dos seus livros, usa a expressão racismo à brasileira. De forma bem sintética, para o nosso telespectador entender, como dá para definir racismo à brasileira e em que ele é diferente, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos? Bom, eu utilizo esse termo citando Kabengele Munanga, né, que fala que o racismo no Brasil é um crime perfeito, no sentido de que nega a existência do racismo, ao mesmo tempo que mantém a população negra numa situação de extrema vulnerabilidade. É nesse sentido. A gente fala muito das supostas pontes que nos unem, todo mundo gosta de samba, todo mundo gosta de capoeira, as pessoas gostam das culturas negras, mas ao mesmo tempo que não se mobilizam quando jovens negros são assassinados todos os dias no Brasil. É nesse sentido, desse cinismo, dessa visão que ainda tenta romantizar ou colocar que somos uma sociedade muito cordial, uma sociedade que estamos muito felizes e que todos nos tratamos bem, um país em que, enfim, é o quinto mundo em feminicídio, e quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando do número altíssimo de assassinato de mulheres negras, que são as maiores vítimas dessa opressão. A gente está falando que
quando a gente fala em mortalidade materna, 62% das mulheres que morrem são negras. Quando a gente fala da violência, né, policial, e o número altíssimo de jovens negros que são assassinados todos os dias. Está falando de um país que 7 milhões de mulheres negras são empregadas domésticas, toda essa relação direta com a escravidão, ao mesmo tempo que um país que diz louvar essa cultura. Então, acho que Lélia Gonzalez define bem a cultura brasileira como neurótica, essa neurose cultural brasileira, que louva a cultura, mas continua tratando as pessoas negras sem dignidade. Você mencionou um dado muito importante, o número de mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas numa situação que remete a tempos de escravidão. E houve um caso recente, muito emblemático, de um garoto chamado Miguel, no Recife, que morreu. A mãe dele, eles eram negros, a mãe dele saiu, desceu do edifício para passear com o cachorro da patroa. O garoto Miguel, que, enfim, tinha 5 anos, se não me falha a memória, perto disso, ficou com a patroa branca e, em algum momento, ela se distraiu ou deixou, não prestou atenção, não vamos fazer juízo, mas ele saiu e acabou caindo e morreu. Esse tipo de episódio revela muita coisa. Para você, é um exemplo do racismo estrutural que a gente tem no Brasil? Sem dúvida. Primeiro que uma mulher negra, a mãe dela, era a Dona Mirtes, que era a mãe do Miguel, também trabalhava na casa. A gente percebe aí os ciclos de exclusão se mantendo. Um país que no pós-abolição, mais de 3 séculos, a população negra trabalhando, criando as riquezas desse país sem ter acesso a essas riquezas, e no pós-abolição não foi criada nenhuma medida de reparação. As mulheres negras saíram do trabalho forçado, escravizadas, e foram para o trabalho doméstico. E aí a gente tem, por falta, inclusive, de incidência do Estado de políticas, esses ciclos aí se perpetuando, e a gente ainda tem esse número altíssimo, por volta de 7 milhões de mulheres negras ocupando essa função. Falar das crianças negras também, importante dizer que no período da escravidão, as mães negras não tiveram direito de maternar os seus filhos, essas crianças também eram vendidas como mercadoria, elas também não tiveram direito à infância. Quando a gente olha a realidade das empregadas domésticas, muitas têm que trabalhar nas casas, dormir nas casas, também não têm direito de maternar os seus filhos. E no momento de pandemia, que as creches estão fechadas, e essa mulher tem que trabalhar, mesmo no momento de isolamento social, né, que acho que já começa o erro aí, ela tem que levar o seu filho, porque ela não tem onde deixar o seu filho, e não há ali um cuidado com uma criança de 5 anos. Então, a gente percebe também, porque a patroa ela acaba depois apertando o botão da cobertura e deixando a menina sozinha no elevador, o que é contra a lei, né? Deixar menos de 10 anos dentro do elevador, até porque elas podem se colocar em perigo, são crianças, né? Não houve um cuidado ali com aquela criança, não houve um olhar, entender que era uma criança que precisava de cuidado, sabe? Então, aí tem uma série de questões que demonstram como a sociedade brasileira é estruturada pelo racismo e como as mulheres negras, historicamente, têm que lidar com uma situação em que elas não podem, inclusive, ter o direito de maternar os seus próprios. Você mencionou na sua resposta que quando foi encerrado legalmente a escravidão no Brasil, não houve nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de programa de inserção social para que os negros, de fato, passassem a ser integrantes plenos da sociedade naquela época. E efeitos disso sentem-se até hoje. Neste momento, que tipo de programa de reparação, na sua avaliação, poderia ou deveria ser feito para mitigar esse problema? Eu penso que o debate mais urgente no Brasil hoje é o debate sobre segurança pública no Brasil. Infelizmente, nós temos uma segurança pública pautada na repressão, na criminalização dos territórios periféricos, nessa guerra às drogas, que nada mais que guerras às populações negras e periféricas. É necessário discutir descriminalização das drogas, desmilitarização das polícias. O papel do Estado nesses espaços não pode ser só o papel da repressão, tem que ser o papel de criar políticas públicas na educação, moradia, saneamento básico. Então, esse debate de segurança pública é um debate urgente, porque a população negra está sendo encarcerada em massa, a gente está vinculado à lei de drogas, em que
O que vale, se, por exemplo, um policial para um jovem que está ali com alguma quantidade de droga, é a palavra do policial que vai valer contra. Numa sociedade em que pessoas negras são vistas historicamente como suspeitas. Então, tem uma série de questões que a gente precisa discutir, mas na área da segurança pública fundamental, mas também na ampliação das políticas de ações afirmativas e não na redução delas, infelizmente, como a gente tem visto no Brasil hoje. A titulação dos territórios de escolas, a ampliação da saúde pública, já que a população negra é a que mais depende da saúde pública. A gente poderia falar em uma série de espaços, mas eu entendo que um olhar fundamental é não olhar a questão racial no Brasil como específica, como muitas vezes é olhada, inclusive, por parte de gestores de políticas públicas. Então, às vezes, se entende que criar uma secretaria é o suficiente para pensar a questão racial. Claro que é necessário ter, apesar de secretarias de igualdade racial que existiam há uns anos atrás, mas é necessário pensar políticas de enfrentamento ao racismo em todas as instâncias. Se a gente olhar quais são as pessoas que o maior número de pessoas em situação de rua são pessoas negras. A maioria das mulheres que morrem de mortalidade materna são mulheres negras, pessoas que mais dependem da saúde pública. Então, a ampliação da saúde pública também é uma política antirracista. Olhar para a questão da saúde, olhar antirracista é fundamental, assim como na moradia, assim como na educação. Acho que é necessário entender esses debates, precisam perpassar todas as pastas e não serem tratados como questão específica. A política de inserção do negro por meio de ações afirmativas tem sido eficaz? Tem algum exemplo sobre ação afirmativa, cotas em universidades, que, na sua avaliação, é um programa bem sucedido e poderia até ser ampliado? A primeira universidade a adotar cotas no Brasil foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2001, a UERJ. A segunda foi a UNB, em 2004. E a Lei Federal de Cotas é de 2012, em todas as universidades federais. Pesquisas que mostram que os alunos na UERJ, por exemplo, hoje a UERJ é uma universidade que tem uma quantidade muito grande de estudantes negros. E pesquisas que mostram que os alunos cotistas tiveram desempenho igual ou maior do que os estudantes não cotistas. Isso é importantíssimo porque quebra com ciclos de exclusão. Eu, por exemplo, fui a primeira pessoa da minha família a ter acesso à universidade. Então, a minha mãe foi doméstica, a minha avó também, a minha bisavó também, e as anteriores a elas foram escravizadas. O Estado não incide com esses tipos de políticas, se perpetuam esses ciclos. Então, de fato, as políticas de ações afirmativas elas foram importantes. Claro, é importante dizer que cotas é uma das modalidades das ações afirmativas, são políticas amplas, mas as cotas na educação no Brasil surtiram efeitos muito importantes. Claro que ainda muito aquém do que é necessário, mas, sem dúvida nenhuma, não dá para negar que tivemos resultados significativos, sobretudo por quebrar com esses ciclos de exclusão. Quem é crítico à política de cotas, de ações afirmativas, tem um argumento que é o seguinte, falando de maneira sem juízo de valor, que o sistema de cotas em universidades acaba dividindo mais, segregando mais e provocando entre os grupos diversos uma rivalidade que já existia, mas fica ainda mais acirrada. Como você responderia a esse tipo de crítica? Bom, responderia que a sociedade ela já é dividida, Só a gente olhar a cor das pessoas que moram nos bairros ditos nobres, a cor das pessoas que moram nas periferias, a cor das pessoas que ocupam os cargos nas grandes empresas, na própria política institucional, a sociedade já é dividida. As cotas elas vêm para diminuir esses abismos sociais, é uma divisão que já está posta. Então, se isso gera algum tipo de incômodo em uma parcela da sociedade, é importante que gere, porque essas pessoas elas se entendem como seu lugar, como se ele fosse natural, as disparidades fossem naturais, ou providencialmente fixadas. Era muito comum ver as pessoas falando assim, não, mas vai ter cotas, a pessoa vai tirar a minha vaga, mas a vaga não é dela, a vaga é de quem passar. Então, há aí um processo de naturalização do grupo que está no poder, de achar que esses espaços são espaços deles, e não que eles foram construídos à base de desigualdades, que a maior parte da parcela da população
desse tipo de acesso. E na sua avaliação, um sistema de ação afirmativa em universidades com cotas para diferentes etnias, ele, no caso do Brasil, demora quanto tempo para ele realmente maturar, mitigar o problema até um ponto ideal em que não seja mais necessária a ação afirmativa? Quantos anos demoraria para que a gente realmente pudesse resolver tudo isso? Bom, eu penso que não tem como a gente prever exatamente quantos anos, né? As políticas de ações afirmativas, elas nascem para ser temporárias até a gente ter ali a equidade, né? Diminuir esses abismos sociais. Então, por isso que elas têm que ser ampliadas, por isso que elas têm que ser cada vez mais implementadas, e aí é uma questão que, com o tempo, a gente vai avaliar os resultados práticos delas, que não tem como a gente estipular um ano, ela tem que existir enquanto elas forem necessárias, enquanto existirem esses abismos sociais. Djamila Ribeiro, o Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Djamila, artistas norte-americanos lá nos Estados Unidos gravaram um vídeo, artistas brancos, num movimento chamado Take Responsibility, que é Assuma a Responsabilidade, pedindo desculpas por terem ficado calados muitos anos, por não admitir em público racismo, por se calarem diante de atitudes racistas. Esse tipo de atitude é positivo ou, na sua avaliação, é algo de momento, uma coisa até marqueteira por parte de alguns artistas? É claro que existem pessoas que se posicionam somente por marketing, mas eu penso que é importante o posicionamento. Mas, para além do posicionamento, ele precisa vir acompanhado com ações concretas, de fato. Então, reconhecer é importante, mas o que esses artistas vão fazer de fato para questionar os seus lugares? Os lugares em que eles frequentam, os espaços que eles frequentam são espaços que só tem pessoas brancas, eles conseguem não naturalizar esses lugares e, de fato, pensar ali em ações concretas. Acho que é isso que vai dizer se essas ações, se esse tipo de posicionamento, de fato, ele vai ser real ou só marqueteiro. Acho que é necessário vir acompanhado com ações. Uhum. Falando ainda sobre uma espécie de branqueamento que existe em alguns setores da sociedade, um deles, muito sempre falado, é a publicidade. Houve uma época em que propagandas no Brasil eram apenas com pessoas brancas. Isso foi mudando um pouco, né? A mais clássica de todas era aquelas propagandas antigas de margarina, de manhã, a família branca tomando café. Hoje, existe algum estudo a respeito disso? Houve alguma evolução sobre a presença do negro nas propagandas, nos comerciais? Como você bem trouxe, no passado eram situações muito raras. E pessoas negras, quando apareciam, às vezes em situações muito estereotipadas, né? Porque para além de aparecer, a gente também quer questionar e questiona como estamos aparecendo, né? Porque se formos aparecer também no sentido de reforçar estereótipos, isso também não nos interessa. Mas nos últimos anos existe uma discussão maior sobre isso, uma cobrança maior. Claro que ainda muito distante do ideal, a gente está num país de maioria negra, por volta de 54% da população, mas que ainda não reflete na publicidade, nas mídias em geral. Isso que hoje tem uma maior cobrança. Com as redes sociais, claro que entendendo todos os limites das redes sociais, no país que 30% da população tem acesso à internet, mas dito isso, entendendo esse limite, há um ativismo na internet muito interessante das pessoas que cobram das marcas, cobram das revistas, vão nas páginas dessas marcas cobrar quando não se vê representado. Mas, de fato, ainda melhorou, mas ainda muitas vezes é só um negro,
uma mulher negra num espaço ainda que prevalece a maioria de pessoas brancas. Ainda precisa melhorar bastante. No caso da representação do negro em tempos passados, houve um movimento recente agora para ou tirar do ar filmes antigos, como E o Vento Levou, que a HBO tirou do catálogo, pelo menos temporariamente. Houve um período em que houve uma patrulha muito grande com os livros de crianças no Brasil, livros do Monteiro Lobato, por exemplo, no Brasil, que foram muito criticados porque expressavam preconceito contra preconceito de cor. Esse tipo de revisionismo de atitudes do passado que ficaram até hoje, na sua avaliação, é bom, é positivo ou deveria se ter outra abordagem? Bom, eu penso que uma totalidade nunca é uma totalidade homogênea. Então, onde há poder, há resistência. Mesmo quando os livros do Monteiro Lobato foram lançados, existiam pessoas que criticaram e que se posicionaram contra, mas são pessoas que não tiveram suas vozes ouvidas, da mesma forma como em relação a vários outros filmes. Eu li, por exemplo, que existiram pessoas do movimento negro estadunidense que se manifestaram contra o Vento Livre, por exemplo, né, sendo que a atriz que faz o papel, né, da empregada na cerimônia do Oscar, ela não pôde cantar junto com os outros atores e atrizes do filme, mas existiram manifestações contrárias, mas essas manifestações não foram ouvidas. Eu penso que hoje, como os movimentos ganham mais força e mais visibilidade, começa essas discussões virem mais à tona, mas sempre existiram. Uhum. E na sua avaliação é positivo, por exemplo, retirar esse filme do catálogo E o Vento Levou? Ou que tipo de ação poderia ser feita, nesse caso, alternativamente a retirar o filme do catálogo? Bom, eu vi que a HBO tirou e voltou atrás, agora o filme vai voltar, mas com uma explanação antirracista de Isso. uma atriz. Agora, enfim, me foge o nome. Acho que é uma atitude interessante de contextualizar e de falar para as pessoas o que aquele filme representa, porque também, por um outro lado, às vezes pode parecer, né, mas os movimentos são muito chatos, ficam implicando com filmes, mas o entretenimento, os filmes, eles produzem imagens. Se produzem imagens que reforçam estereótipos, que violentam a humanidade das pessoas negras, é um direito das pessoas negras não querer que aquele tipo de violência passe, porque muitas vezes fica um discurso de ódio camuflado de produto artístico. E na sua Existiram. avaliação, na sua avaliação, esses filmes que expressam algum tipo de preconceito, ou de racismo, eles serem mantidos em catálogo com alguma contextualização, explicando, assim como os livros do Monteiro Lobato, não é? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a personagem da tia Anastácia, isso ser explicado e contextualizado é suficiente, daí mantém-se esse tipo de obra literária ou cinematográfica disponível ou não? Bom, sobre os livros do Monteiro Lobato, eu penso que eles não devem ser apresentados às crianças pequenas que ainda não têm condição cognitiva de entender a complexidade daquelas relações. Então, uma coisa é os professores saberem disso e depois conseguirem trazer esses debates, utilizar o livro para trazer esses debates em salas de aula. Outra coisa é ser apresentado para crianças esses tipos de livros que vão reforçar esse tipo de imagem que vai construir a subjetividade daquela criança. Então, para crianças, eu sou contra, eu acho que não tem que ser apresentado. Uhum. Da mesma forma que a gente não apresenta, enfim, você tem livros que contam a história de Hitler, contam a história dele, mas você não distribui livros que têm propagandas nazistas para as pessoas. Então, eu penso que também e o Monteiro Lobato, né, tem registros históricos que mostram, né, que ele era adepto de movimentos eugenistas. Então, eu penso que há também um olhar, às vezes, menos de empatia para a dor das pessoas negras. Então, se banaliza muito, né? Inclusive com a dor negra. Então, eu acho que é necessário que, se é uma obra tem ali contido de ódio,
não pode ser apresentado para criança sem as crianças lerem aquilo sem o mínimo Uhum. filtro, até porque são crianças. Então, uma coisa são pesquisadores estudarem o livro e trazerem aquele contexto. Outra coisa é ele ser mostrado para crianças como uma coisa normal, enfim, sem que com a criança construindo imagens a partir daqueles tipos de literatura. E no caso do movimento, agora arrefeceu um pouco, mas ainda está por aí, de derrubada de estátuas de personalidades históricas que foram racistas ou até tiveram escravos. Qual é a sua avaliação sobre a derrubada dessas estátuas? Inclusive aqui no Brasil, ou está havendo muito essa discussão? Bom, eu concordo no sentido de que genocidas não devem ser homenageados, né? Que tipo de mensagens que a gente passa numa sociedade quando a gente homenageia, quando a gente faz um monumento em homenagem a essas pessoas. Uma coisa é ter uma peça ou um quadro que retrata essas pessoas num museu em que você vai lá ver algum período histórico, em que a história é contada, textualizada. A gente não tem, de novo, a gente não vai ter estátuas de Hitler. Por que a gente mantém estátuas de pessoas que cometeram genocídios contra pessoas negras? Eu penso que não deve haver, de fato, retomando Benjamin, né, em tese sobre o conceito de história, né, a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, e que se a gente não enfrentar a historiografia tradicional, o Benjamin dizia, contar a história contra pelo, os vencedores nunca cessarão de vencer. Então, Tem, nessa perspectiva, eu tem, concordo que é necessário, sim. Tem algum monumento que te chama atenção no Brasil e que talvez as autoridades ou mesmo a população deveria tomar alguma atitude para remover? Bom, tem do Borba Gato, no próprio museu aqui em São Paulo, né, estátuas dos bandeirantes. Se a gente for lembrar que Domingos Jorge Velho foi o Bandeirantes que matou Zumbi dos Palmares, bom, aí a gente, como negros, né, matou um líder da insurgência, um líder da liberdade das pessoas negras, e esses bandeirantes serem homenageados é um tanto complexo. Essas são estátuas que me incomodam bastante. Só para o nosso telespectador entender, no Brasil inteiro, em São Paulo tem uma estátua muito grande no bairro de Santo Amaro, um bairro de São Paulo, chamada Estátua do Borba Gato. Borba Gato foi um bandeirante que, enfim, caçava escravos ou índios e tem uma estátua muito grande, até muitos acham de gosto duvidoso do ponto de vista estético, uma estátua coberta com pastilhas, um pouco feia para algumas pessoas. Na sua avaliação, essa é um dos alvos que poderia ser analisados aí pelas autoridades para ser retirada. Sem dúvida, né? Porque que tipo de mensagem que a gente passa para a nossa sociedade quando se homenageia pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, contra pessoas negras, contra indígenas? A gente deveria ter uma estátua de Zumbi dos Palmares, ter uma estátua de pessoas que lutaram pela liberdade, que lutaram pela transformação da sociedade, e não para as pessoas que legitimaram violências históricas coloniais. E deixa eu te perguntar, Djamila, o caso em que existe também de endorracismo, de negros que também manifestam preconceito contra negros. O presidente da Fundação Palmares, por exemplo, chamou o movimento negro de escória maldita outro dia. A Fundação Palmares é um organismo federal que trata justamente das questões do negro. Por que acontece esse tipo de manifestação, às vezes, entre negros? Bom, pessoas negras, assim como todas as pessoas são diversas, partem de perspectivas políticas diferentes e precisam ser entendidas em toda a sua complexidade, da mesma forma que existem homens brancos que são de direita, outros são de esquerda, outros são de centro, outros são de extrema direita, e não necessariamente eles vão concordar entre si. Nós, pessoas negras, também somos diversas e também não concordamos entre si. Olhar para nós com esse olhar homogêneo, né, que remete a essa visão colonial, é um tanto complicado. Então, quando as pessoas falam, mas e tais pessoas que são negras e são conservadoras, enfim, ou falam coisas como
esse senhor que preside atualmente a Fundação Palmares? Bom, eu digo, ele não representa muitas pessoas negras, assim como pessoas brancas não se sentem representadas por outras pessoas brancas. Uhum. Nós partimos de perspectivas diferentes e vamos combater o que esse senhor diz, porque, de fato, é um grande absurdo, um grande retrocesso. Esse senhor não nos representa, que está aí à frente da Fundação Palmares, mas também penso que é importante questionar também o governo ao qual ele faz parte, porque também tem como projeto político esse tipo de visão. Para além do indivíduo, é também entender o governo ao qual ele faz parte. Djamila Ribeiro, muito obrigado por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e também desejo uma boa semana a todos.